Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 72. Está escrito assim: E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Amados, esse capítulo aqui antecede, né? Conta toda o relato ali que antecede a crucificação de Jesus. E é bem interessante nós analisarmos algumas coisas que aconteceram aqui. Começando o capítulo, para quem não leu o capítulo, como nós sempre incentivamos os irmãos, né? Leiam o capítulo do dia antes e depois ouçam o áudio. Hoje é um dia desses, eu li só um versículo, mas eu quero mencionar várias coisas que estão nesse capítulo. Então, se você ainda não leu, eu vou pedir para o irmão ou para a irmã fazer uma pausa aí no áudio, ler o capítulo e aí depois você ouve para conseguir compreender tudo o que está acontecendo ali. Então, no início desse capítulo 14, nós vemos Jesus em Betânia, aquela situação em que a mulher chega, Maria chega com o vaso de perfume caríssimo, derrama sobre Jesus. E a palavra diz que alguns discípulos, e quando nós vamos ver no Evangelho de João, essa mesma passagem, nós vemos que quem ficou indignado com aquilo foi Judas Iscariote. E ele repreende aquela mulher severamente. Como que ela está desperdiçando esse dinheiro aqui? Isso não pode fazer, deveria vender, dar aos pobres. Mas ele não estava preocupado, na verdade, com os pobres, né? O coração dele estava no dinheiro. Então, Jesus repreende Judas Iscariote, repreende quem estava ali falando contra aquela mulher, dizendo: deixem em paz, parem de perturbar ela está fazendo algo bom para comigo, é isso que está incomodando vocês. E aí depois disso vem a ceia do Senhor, e aí o Senhor fala que um deles vai traí-lo, e todos, a palavra diz que um a um foi dizendo: não, eu não sou, com certeza não sou eu. E Judas estava ali, no meio. Seria ele mesmo quem trairia Jesus. E é interessante porque logo depois que ele é repreendido por Jesus por causa do frasco de perfume caríssimo, ali no versículo 10 diz que então Judas Iscariote dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. Ou seja, ele ficou tão ofendido com a resposta de Jesus que aquilo culminou, né? Ele já não vinha alinhado com os pensamentos de Jesus, aí recebeu uma resposta contrária, aquilo inflamou a carne dele, o coração dele para ele ir lá e entregar Jesus, né, para os chefes dos sacerdotes, os mestres ali da lei que estavam querendo prender Jesus. E aí vem a ceia do Senhor, Jesus fala para Pedro que Pedro o negará 3 vezes e Pedro diz: não, Senhor, jamais vou negar o Senhor, mas nem que eu tenha que morrer contigo, eu não vou te negar. E aí vem quando Jesus é pego, é preso, e os últimos versículos fala sobre a situação de Pedro negando a Jesus. E aí nós lemos esse versículo 72, que quando logo que o galo cantou pela segunda vez, então Pedro lembrou das palavras de Jesus: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E ele se pôs o quê? A chorar. Amados, o que eu quero falar com os irmãos hoje é sobre como Jesus age conosco diante das nossas falhas, diante dos nossos erros. É interessante porque Judas, ele estava com o coração tão endurecido que ele entregou Jesus, ele traiu Jesus, e quando nós vamos ler nos outros evangelhos, nós vemos que ele ficou com remorso, ele não se arrependeu, ele só ficou com remorso a ponto de se suicidar, destruir a própria vida, ou seja, ele deixou toda aquela amargura do erro dele tomar conta do coração dele e o diabo
se apoderou ali disso até destruir a vida dele. Mas Pedro também, de certa forma, traiu Jesus. Pedro também negou Jesus. Mas a situação com Pedro foi muito diferente. Pedro foi o cara que foi estabelecido como o apóstolo que iniciou a igreja, foi o apóstolo para os judeus. Foi ele quem começou, né, a primeira pregação com ousadia que trouxe multidões de pessoas a crerem em Cristo Jesus. Quem falou? Pedro. Deus usou quem? Pedro. Então, como que Jesus lida conosco com os nossos erros? Amados, Jesus é tão gracioso, Jesus é tão amoroso, Jesus é tão paciente conosco. Sabe, Jesus já tinha falado para Pedro: Pedro, você vai me negar, você vai errar, você vai fazer o que não deveria fazer, porque você vai ficar com medo. E nós vemos ali, Jesus não fala isso, mas é como se estivesse falando, e nós vemos que Pedro negou Jesus exatamente por medo. Ficou acuado, se sentiu pressionado quando as pessoas, ei, você está com ele. Ele estava vendo Jesus sendo açoitado, sendo preso, dando murros, as pessoas ali vendando os olhos de Jesus, dando murros nele. E aí ele vendo tudo aquilo, aí chega alguém e diz assim: ei, mas você estava com Jesus, eu conheço você, eu vi você com ele. Não, eu não estava não, eu não conheço ele, não sei quem que é. Aí vem outra pessoa: não, você certamente estava com ele, você é um deles. Não, eu não sou. Quando vem a terceira vez, a palavra diz que ele começou a se amaldiçoar e a jurar: eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Parem de me atormentar. É como se ele estivesse falando isso. Então, o medo levou Pedro a ter uma decisão errada, a tomar uma atitude, a ter uma atitude errada, do que de negar a Jesus. Mas isso não impediu que os planos de Deus em relação a Pedro se cumprissem. Por quê? Porque o Senhor nos trata com bondade, com amor, com misericórdia, com graça. O amor de Deus é paciente. Mas tem algo, amados, eu sempre falo, 99% é o Senhor para o cumprimento do propósito. Amados, estou falando aqui sobre cumprimento de propósito. Mas tem o 1% ali que é nosso e que nós precisamos ser colaboradores de Deus para que o cumprimento do propósito de Deus se estabeleça na nossa vida. E eu vejo aqui que a parte de Pedro, quando a palavra diz e ele se pôs a chorar, foi um choro simplesmente, foi um arrependimento. Foi algo que gerou no coração dele assim: o que é que eu fiz? Não acredito que eu fiz isso. Eu não posso ter feito isso. E Pedro genuinamente o que? Se arrependeu. Ele olhou para a atitude dele e disse: não creio que eu fiz isso. E Jesus, quando nós vamos ler os outros evangelhos, depois que Jesus ressuscita e vem conversar com Pedro, Jesus estabelece uma cura sobre Pedro. Quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes. Veja, as mesmas 3 vezes que Pedro negou a Jesus, Jesus vem restaurando essa ferida que estava aberta. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, é claro que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala para ele: apacenta, cuida das minhas ovelhas, ou seja, cumpre o meu propósito para você. Não deixa a dor do que você cometeu no passado, o erro que você cometeu no passado de me negar, impedir você de cumprir o propósito que eu tenho para você, Pedro. E Pedro não deixou que aquela dor impedisse ele, que aquela ferida, que aquele trauma, que aquele erro do passado impedisse ele de cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Amados, esse é o nosso Deus. Ele quer estabelecer cura. Ele quer estabelecer graça, favor sobre nós. Ele quer nos conduzir para que nós cumpramos o propósito dele para as nossas vidas. Ele quer que nós conheçamos a vontade dele para nós e vivamos a vontade dele para nós. Mas quantas e quantas pessoas não têm vivido isso porque ficam ali
se amargurando, se amaldiçoando por causa de erros que cometeram no passado e acabam abrindo espaço para que as trevas atuem, para que o diabo haja nesses pensamentos de culpa, de condenação, de acusação, porque é para isso que o diabo veio, para nos acusar, para nos culpar, para nos condenar. Aí, quantos têm vivido assim? Não têm deixado fluir o propósito de Deus para suas vidas, porque alimentam um coração amargurado, um coração endurecido, um coração que alimenta os erros do passado. Ah, amados, o Senhor quer trazer cura. O Senhor quer estabelecer cura sobre as nossas vidas. E nós nós vivemos a partir da obra completa de Cristo Jesus. Nós vivemos a partir de uma obra consumada em que o Senhor morreu e ressuscitou em nosso favor para nos dar uma nova vida. Ah, amados, quando Jesus ressuscitou e chegou para Pedro e liberou palavras de vida sobre a vida de Pedro, Pedro se sentiu fortalecido. Quando ali no Pentecoste, Pedro foi revestido com o poder do Espírito Santo, os erros do passado dele ficou para trás e ele foi cheio da ousadia, do poder de Deus e começou a viver o propósito de Deus para ele. É isso que Deus tem para cada um de nós, amados. Todos nós cometemos erros. Alguns são erros muito visíveis, muito claros, muito nítidos, que muitas pessoas viram. Outros são erros em que talvez não ficou nítido, visível para as pessoas, mas você sabe que você cometeu esses erros. E aí a instrução de Deus para nós, sabe, a mensagem de Deus para nós hoje é que nós deixemos de lado esses erros, que nós deixemos para trás tudo isso e recebamos a cura do Senhor. Talvez hoje você precise, assim como Pedro, você precisa se colocar a chorar diante do Senhor. Você precisa deixar sair isso que está te angustiando, que está te afligindo, essa culpa que está dominando o teu coração. E você precisa expor tudo isso ao Senhor. Exponha. Se você precisa chorar, chore. Se você precisa falar com alguém, escolha alguém de confiança. Escolha alguém de confiança. Se não tiver ninguém, fala com Deus. Fala com Deus. É bom quando temos alguém de confiança. Se você tem, você se abre, fala dos seus erros e o Senhor vai trazendo cura. Se você não tem problema, fala com o Senhor. E se você não conseguir liberar palavras, se você não tiver palavras para falar a respeito desse erro que você cometeu, o Espírito Santo intercede por você nas suas fraquezas. Lemos isso em Romanos 8:26. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Muitas vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito vem e ele entra na batalha conosco. Ele entra naquela situação conosco para nos ajudar, para trazer resgate para nós. Ah, amados, talvez tenha alguém que está vivendo nesse momento algo que cometeu, que errou. Talvez você tenha errado mesmo sendo cristão, e aí vem a culpa toda sobre você, porque eu imagino que Pedro ele tenha se posto a chorar e ficou ali amargo assim naquele momento, mas foi um arrependimento, né? A palavra tem um outro evangelho que diz que ele chorou amargamente, ou seja, ele ficou ali tão entristecido porque ele caminhava com Jesus. Como assim eu caminho com ele? Eu estava ao lado dele, como que eu pude fazer isso? Talvez exista alguém que esteja ouvindo esse áudio hoje e cometeu algum erro, falou alguma coisa, teve uma atitude e você não consegue se perdoar por isso, você não consegue liberar o seu coração para viver o propósito de Deus para sua vida, porque você fica ali remoendo a culpa, remoendo a condenação. Eu quero encorajar você a receber a cura completa do Senhor para a tua vida. Receba o amor de Deus para a tua vida. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor
O amor é o próprio Deus. Deus age assim quando a palavra fala que o amor é paciente, que o amor não maltrata. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é paciente conosco. Ele não está aqui para nos maltratar, pelo contrário, ele está para nos curar, para nos resgatar, para nos reconciliar. Então não permita que a culpa por causa de um erro domine o seu coração e o impeça de viver os propósitos de Deus para a tua vida. Receba o amor e a cura do Senhor nesse momento. Nesse momento. Amados, existem muitas pessoas, infelizmente, vivendo assim, amargurados, retidos por causa de erros do passado, ou talvez alguma coisa que cometeu agora há pouco tempo, mas você está ali, talvez você esteja imerso num problema e você não sabe como sair dele, pois o Espírito Santo é a sua ajuda. Ele quer interceder por você. Ele quer se colocar na batalha com você e por você para te arrancar dessa situação, para te fazer viver os propósitos de Deus para você. Amados, quem veio para matar, para roubar e para destruir é o diabo. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida completa e vida abundante. Ainda que você tenha negado a Jesus de alguma forma, alguma atitude que você teve, alguma palavra que você liberou, algo que te colocou numa posição contrária à vontade de Deus, assim como aconteceu ali com Pedro. Se você precisa chorar, chore no colo do Senhor, mas receba a cura do Senhor, receba o amor do Senhor, para que você viva os propósitos de Deus para você. Não seja retido por causa de erros do passado. Não seja retido por coisas que você fez, falou, cometeu. Não deixe que o diabo use essas coisas para te aprisionar. O Senhor veio para te libertar. O Senhor veio para que você seja livre, para que você viva plenamente a vida abundante que Ele conquistou para você. O Senhor veio para que você viva plenamente o propósito, a vontade do Senhor para você. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos o quanto Pedro viveu plenamente o propósito de Deus para a vida dele. Ele deixou para trás os erros, a culpa, a condenação. Ele recebeu a cura do Senhor. Que eu e você sejamos assim, amados, sempre recebendo o amor, a cura do Senhor. E você que tem vivido assim, receba hoje o amor, a cura do Senhor para você e viva todo o propósito que Deus tem para sua vida. A vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Não deixe que a culpa, que a condenação, que um erro que você cometeu, não deixe que o diabo inflame tudo isso a ponto de destruir a sua vida. Não permita isso. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida completa. O Senhor quer nos curar, nos resgatar, nos restaurar, para que a gente viva o plano maravilhoso que Ele tem para nós. A palavra nos garante que os planos de Deus para nós são bons planos. São planos de paz, planos de alegria, de prosperidade. Essa é a vontade do Senhor para nós. Agora nós precisamos nos render ao Senhor. Precisamos deixar o Senhor curar o nosso coração. Então, em nome de Jesus, a minha oração é para você que tem vivido uma vida de um aprisionamento por causa de erros cometidos. Você vê que sua vida parece que não anda, que não avança, e vem a culpa, e vem a condenação, e vem a acusação o tempo inteiro. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus entre nessa batalha com você, que você seja fortalecido com a força do poder de Deus e vença tudo isso em nome de Jesus e viva e desfrute da alegria que é viver com Cristo Jesus, da alegria que é viver para Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu encorajamento. Pai, eu percebo hoje, nesse dia, em especial,
o Senhor liberando uma unção de cura sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, aqueles que têm vivido retidos, que não conseguem avançar, que vivem com um coração prisioneiro, amargurado por causa de erros do passado. Ah, Senhor, eu oro mesmo para que essa unção de cura seja liberada, que os meus irmãos recebam toda a cura, se livrem de toda a acusação, de toda a condenação e possam viver plenamente a vida abundante que o Senhor conquistou para eles. Ah, Senhor, se eles precisam chorar aos seus pés, se eles precisam colocar para fora tudo aquilo que está angustiando eles, que eles chorem nesse momento, que eles coloquem para fora e recebam toda a cura do teu espírito, toda a cura que o Senhor já conquistou para eles. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam livres hoje para viver todo o plano que o Senhor tem para a vida deles, todo o propósito que o Senhor tem para a vida deles, para a casa deles, para a família deles, para os relacionamentos deles. Ah, Senhor, que eles sejam livres. Em nome de Jesus, eu oro para que os meus irmãos, as minhas irmãs sejam fortalecidos com a força do seu poder. Eu oro para que eles vivam tudo o que o Senhor planejou para eles. Em nome de Jesus, que toda acusação caia por terra, que toda seta inflamada de acusação e de condenação que tem vindo na mente, no coração do meu irmão, da minha irmã, que seja destruído, que o Senhor mesmo seja o escudo para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, porque eu creio no seu poder, o seu poder que cura, o seu amor que cura, que restaura, para que nós possamos viver plenamente o propósito do Senhor para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela sua cura, pela sua bondade. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.